Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o uso dos eletrônicos nesse momento mais importante, onde os nossos jovens estão um tanto mais distanciados e isolados dos seus amigos, né? Então, assim, muitas vezes estão chegando no consultório queixas ou a demanda, enfim, de que os nossos jovens estão usando excessivamente os eletrônicos. Sim, de fato, eles estão usando um pouco mais esses eletrônicos, alguns por uma necessidade escolar. Eles precisam fazer essas atividades da escola. Então, nesse momento, a gente precisa olhar e dizer que bom que temos esse recurso eletrônico, seja de internet, seja de material escolar, seja a escola podendo chegar até o estudante em casa com o uso desse recurso. Por outro lado, a gente fica pensando o tanto que eles estão usando os jogos de forma excessiva. Ok, excessiva por um lado e não tão excessiva por outro. O que a gente pensa? No momento, agora pensando num adolescente, né, que já é um pouco, um sujeito, uma criança, que não é mais uma criança, mas sim um adolescente que tem uma certa responsabilidade, que tem um certo domínio e que seja permitido os jogos online. Temos que pensar que bom que eles têm os jogos online para poder interagir e poder conversar com os seus amigos. Por quê? Porque é uma forma deles estarem perto do seu amigo, de ter um contato externo, não só com família, né? Vamos pensar aqueles também que são filhos únicos, que não tem um irmão, que não tem alguém muito próximo que possa fazer essa troca. Então, o que acontece? O jogo eletrônico permite que ele possa conversar, que ele possa jogar, que ele possa ter uma interação com alguém de fora do seu núcleo familiar, né? Pensando nesse momento de distanciamento. Então, o que acontece? Eu tenho o meu colega, o meu melhor amigo, aquele que eu posso ter um momento de troca. E isso é importante. Por quê? Porque eu continuo fazendo e tendo essa conexão com, de certa forma, o mundo lá de fora. Por quê? Porque agora eu não tenho como. A escola, que é o meio social da criança e do adolescente de um modo geral, eles estão distanciados, estão afastados nesse momento sem uma data certa para que eles possam retornar para suas atividades. Então é um momento propício para isso. Então, o que dá para fazer? Novamente, aquilo que a gente fala quando eles estão em aula, quando eles estão dentro daquela normalidade que a gente tinha até então. Busca-se um equilíbrio. A gente precisa ajudar o jovem a administrar esse tempo. Como se está muito em casa, então vamos organizar. Qual é o tempo que eu tenho para fazer as minhas atividades da escola? Qual é o tempo que eu tenho e que eu posso dispor para os jogos, né? Por quê? Porque eu preciso, de certa forma, ainda nesse momento de distanciamento, também ter uma rotina, porque a rotina ela é organizadora para qualquer sujeito. Então, assim, se de manhã eu tenho aula, qual é o período de aula que eu tenho? Tem algumas escolas que a gente sabe que tem, que estão com videoconferências ou com aulas online a manhã inteira. De tarde eu posso organizar em torno de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para revisar o meu material, para me dedicar à escola, alguns um pouco mais, um pouco menos, depende de cada organização, e mais 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, para eu poder fazer a interação, fazer o meu social, poder jogar com os meus amigos. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre, em todos os momentos, com distanciamento, sem distanciamento, eu preciso buscar o equilíbrio. E outra coisa que eu penso que é importante também aí para nós pais é poder pensar no lugar do que estão esses jogos, no lugar do que estão esses eletrônicos, no lugar
do que está o WhatsApp, o vídeo, o que aqui está. O que eu poderia então substituir? Se eu quero meu filho mais próximo de mim, o importante é eu poder chamá-lo para perto de mim, poder oferecer algumas coisas que ele venha ao meu encontro e que ele saia daquele vídeo. Vamos assistir um filme, então vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Pensando, não é porque é adolescente que tem seus 14, 15 anos que não podem jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, por que não? Né? Também dá para ajudar, seja na cozinha, né? Cozinhando um pouco, seja na organização da casa, do seu quarto, de algumas atividades também. Isso é importante. São certas responsabilidades que o jovem vai criando, vai adquirindo e que as crianças também podem fazer. Tudo de acordo com a idade. Se uma criança de 6, 7 anos não pode cozinhar, por exemplo, né? Porque é perigoso estar ali no fogo, no fogão, mas ela pode organizar a mesa. Ela pode recolher a mesa, ela pode pegar a roupa do banheiro e levar para a lavanderia. E uma coisa assim que eu penso que é importante também, muitos dizem assim, agora, e eu concordo, né? Não dá para sair, não dá para ir para a loja comprar jogos, fazer outros recursos. Mas existem recursos também que a gente pode usar em casa. Ter em casa, são recursos assim que qualquer um tem. O que eu posso fazer? Vamos fazer então, por exemplo, jogos de papel e caneta, jogos simples. Pego uma folha, vou jogar stop, um jogo antigo, pego uma folha, eu posso jogar o jogo da velha, com uma folha e uma caneta, eu posso criar ali, jogar o Batalha Naval, assim como tantos outros jogos que eu posso usar apenas papel e caneta. Então não quer dizer que eu não tenho determinado jogo de tabuleiro, que eu não tenho determinado recurso, algum livro novo, alguma coisa que eu não tenho como trazer esse jovem para mim. E outra coisa também, né, que é importante, assim, quando a gente está nesse momento ósseo, com um tempo um pouco mais livre, mais liberado, a gente também pode criar. O ócio é importante para isso. Então, saindo um pouquinho desta parte, assim, dos jogos eletrônicos em si, e podendo pensar na internet, acredito que a gente possa e deva utilizar a internet como uma aliada nesse momento. Poder utilizar como algum bate-papo, como algum dos outros recursos de algumas plataformas, né, de poder conversar. Tem alguns que estão comemorando aniversários por vídeo, estão marcando jantares, por exemplo, assim, já ouvi relatos, né, de adolescentes contando que eles marcam a noite da pizza. E então, assim, eu como pizza na minha casa, tu na tua. Então, assim, poder utilizar também a internet como uma aliada, não apenas como uma vilã, aquela que está tirando o outro ou o meu filho de dentro de casa. Não, ela também está sendo, nesse momento, saudável para ele, porque é uma forma que a gente tem de poder ter o contato com o outro, que é algo tão necessário e tão importante para o ser humano, ainda mais nesse momento de distanciamento social.